Gravando. Sim, bom dia a todos e todas. Então, hoje, dia 10 de abril de 2024, vamos iniciar a sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora. Tá? Não temos advogados presentes para sustentação oral, então vamos iniciar pelo primeiro processo da pauta, que é a Companhia Jaguari Energia. O auto de infração é 4151.331, relator Dr. Rubens, e podemos, então, iniciar. Eu vou aqui iniciar os debates para registrar o voto, né, doutor Rubens? Pode, por favor, com a palavra. Sim, obrigado, presidente. Esses casos são acusações de emissão de documentação fiscal relativa ao fornecimento de energia elétrica, sem a inclusão do CPF ou CNPJ do consumidor, ou com campo reservado à inscrição estadual, indevidamente preenchido como isento. O contribuinte alega, em suma, que não lhe cabe exigir do consumidor informações além daquelas previstas no artigo 67 da Resolução Normativa 1000 de 2021 da ANEEL. A da representação fiscal discorda, com razão, afirmando que, na época dos fatos geradores elencados nos itens 5 e 6 do ANIM, ocorridos no período de janeiro a dezembro de 2018, ainda não existia a Resolução Normativa 1000 de 2021, de modo que estava em vigor justamente a Resolução Normativa 414 de 2010, que o ponto importante dessa Resolução Normativa 414 é o artigo 27, que diz o seguinte: efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, etc., a distribuidora deve cientificá-lo quanto à obrigatoriedade, quanto couber, de apresentação da documentação relativa à sua constituição, registro dos representantes legais quanto pessoa jurídica e apresentação do CPF, etc., ou RANI, no caso de indígenas. Análise e avaliação da documentação pela distribuidora não constitui justificativa para ampliação dos prazos de atendimento definidos, desde que atendidas as disposições dessa resolução. A apresentação dos documentos constantes pode, a critério da distribuidora, ser efetuada quando da inspeção do padrão, etc. E, parágrafo 10, a distribuidora deve condicionar o atendimento da solicitação à efetiva apresentação das informações de responsabilidade do interessado dispostas nesse artigo, devendo ser comunicado das pendências existentes após o protocolo da solicitação. Então, a distribuidora está clara, ela deve condicionar o atendimento, tá, da solicitação de ligação de energia elétrica à efetiva apresentação da documentação. Então, de fato, voltando ao voto, constata-se que, à época dos fatos, a legislação da ANEEL previa a obrigação do contribuinte autuado em exigir da pessoa que lhe solicitasse a ligação da energia elétrica a apresentação das informações ali listadas, dentre elas o CPF em caso de pessoa física, e os documentos relativos à sua constituição quanto pessoa jurídica. O parágrafo 3º do artigo 27 dessa resolução previa a análise e avaliação dos documentos exigidos do solicitante, não podendo assim o autuado alegar que não lhe cabia essa tarefa. Portanto, não procede a alegação do autuado no sentido de que o fisco lhe estaria impondo a exigência ao solicitante de documentos ou informações não previstas nas regras da ANEEL. Ao emitir documentos fiscais com os campos destinados CPF e CNPJ zerados, o autuado infringiu ritos, assim como as normas da ANEEL. A existência de avisos ou mensagens na nota fiscal referente à necessidade dos consumidores de regulamentarem seus dados atualizados não supre as exigências da legislação, destacando que, no caso, não se trata de dados desatualizados, mas de ausência de dados. Destaco ainda que, com acerto, a FESP sustenta que o produtor rural, seja pessoa física ou jurídica, é obrigado a possuir inscrição estadual, conforme o artigo 19 dos itens, e desta forma não há escusas aceitáveis para que o autuado emitisse notas fiscais de consumo de energia elétrica, os campos destinados ao CPF e CNPJ zerados, ou, em caso de supostos produtores rurais, inserir o termo isento nos campos destinados à inscrição estadual, pois tal situação é incabível. O contribuinte não pediu redução das multas em seu recurso. Então, eu conheço o presente recurso ordinário para negar seu provimento.
mantendo integralmente os itens 5 e 6 do auto de infração. Deixa eu só... Por que eu estou julgando só os itens 5 e 6? Porque os itens 1 a 4 foram pagos pelo autuado, tá certo? Presidente, eu vou corrigir um erro aqui de digitação antes de registrar o voto, tá bom? É rápido. Claro, ok. Então, estão abertos os debates, né? Eu acompanho integralmente. Acompanho também, senhora presidente, estamos de acordo. Eu também. Ok, vamos então só aguardar, né, o registro. Eu também acompanho, já tinha também lido o voto anteriormente. Eu já estou salvando aqui. Pronto, foi registrado o voto. Sim, então, encerrando os debates e verificando o quórum. E iniciando, então, a votação. Então, encerrando a votação, foi unânime, todos votaram com o relator. O recurso ordinário da Companhia Jaguari Energia foi conhecido integralmente e não provido. Então, apenas quanto aos itens 5 e 6, né? Que foi o recurso ordinário mantido. Sim. Os demais itens foram pagos. Então, aqui encerrando o julgamento do caso. Nós temos mais um caso, relatoria do Dr. Rubens, com a Companhia Piratininga de Força e Luz, o auto de infração 4151.335. Então, com a palavra, doutor Rubens, está aberto aqui. Os detalhes. Obrigado, senhores. Esse caso, de forma análoga, são 6 itens, mas os itens 1 a 4 foram também pagos pelo autuado, então resta em julgamento os itens 5 e 6. As acusações são: item 5, emissão de nota fiscal de consumo de energia elétrica sem a correta identificação do consumidor, também com o CPF e CNPJ zerados. E o item 6, igualmente, emissão de nota fiscal eletrônica para estabelecimentos rurais, com campo destinado à inscrição estadual preenchido indevidamente com o termo isento. Eu retrato novamente a resolução normativa da ANEEL número 414 de 2010. Eu acabei de ler os termos dela, não vou ler novamente. E também que as normas do RIT, no artigo 146, a pessoa jurídica que, na condição de contribuinte ou de substituta tributária, praticar sob regime de concessão de permissão, operação relativa à circulação de energia elétrica, objeto de saída por ela promovida, destinada diretamente ao estabelecimento do município situado no território paulista, para ele ser consumida pelo respectivo destinatário, deverá emitir nota fiscal na qual deverão constar, no mínimo, o nome e endereço do destinatário, com os números de inscrição, deixe no cadastro pessoa física, no CPF, ou, se for pessoa natural. E cadastro pessoa jurídica, o CNPJ, etc. Então, cabe destacar que não se trata de emissão de documentos fiscais com dados incorretos, mas documentos fiscais emitidos com os campos CPF zerados e campos de inscrição estadual preenchidos com os termos isento. Como já destacado, aquela norma da ANEEL 414 de 2010 afirma que a distribuidora deve condicionar o atendimento da solicitação à apresentação dessa documentação. Então, restou comprovado que o autuado infringiu o RICMES ao emitir a documentação fiscal com omissão de dados obrigatórios e que o artigo 27 da Resolução Normativa ANEEL 414 de 2010 determinava que a ligação da energia elétrica seria condicionada à apresentação do CPF e CNPJ. Está ainda claro que o interessado que desejar ser enquadrado na classe de consumo rural deve estar inscrito no CADESP, não sendo assim permitido ao autuado emitir documentação fiscal de fornecimento
de energia elétrica a estabelecimento rural, sem indicar a respectiva inscrição estadual no endereço consumidor. Também não houve pedido para aplicação do 527-A do RICMES. Eu, com isso, apresento recurso ordinário para negar seu provimento, mantendo integralmente os itens 5 e 6 do auto de infração. É muito análogo ao caso anterior, senhores. Então, eu já estou salvando aqui. Eu acompanho o relator. Sim. Voto registrado. Registrado. Obrigada. De acordo também, senhora presidente. Sim. É o caso similar, né, doutor Rubio? Quando eu li um e outro, falei, será que eu voltei no mesmo? Será que é Não, outro? até eu lendo o voto aqui, falando, meu Deus, será que eu me enganei, coloquei o mesmo voto em dois processos diferentes? Mas não, realmente é um caso Quando igual. eu falei, é bem parecido, né? Então também, aí eu estou acompanhando também. Vai ter alguma edição? Não. Não. Não, né? Já. Então, encerrando os debates e verificando o quórum. Todos confirmados, agora iniciando a gravação. Ou a gravação, não, desculpa, a votação. A gravação da votação, né? Então, o caso é o auto de infração da Companhia Piratininga de Força e Luz, 4151335, o auto de infração. Foi conhecido, então, integralmente o recurso ordinário e não provido o recurso do contribuinte, conforme anunciado pelo relator, né? Lido pelo relator. Então, encerrando a votação unânime e encerrando, então, o julgamento do caso. Então, agora vamos para o terceiro da pauta, que é o auto de infração 4151891, da Criacim, Produtos de Higiene, relator Dr. Flávio, recurso ordinário, então, do contribuinte, com a palavra, Dr. Flávio, sem sustentação oral, né? Bom dia, novamente. Vou passar a leitura da infração. Acreditou-se indevidamente de ICMS, por escrituração de documentos fiscais, do demonstrativo 1, na questão de serviços de transporte, os quais não atendem às condições do 59 do regulamento. Os documentos são de emissão de SP Trans, Serviços de Transportes e Tecnologia Ireli, foram declarados inidôneos pela Cefaz, no processo PCN e tal, por constatação de inexistência do estabelecimento. Então, esse é o relato, vou passar ao voto. Não há qualquer irregularidade no ato de declaração da idoneidade de ser posterior, então, bom, ele reclama da declaração da idoneidade de ser posterior às operações, eu digo que não há, tá? Inclusive, pela a súmula 509, ela só admite o crédito quando, além de ser posterior à efetiva comprovação das operações, aí eu passo a análise da comprovação das operações. Bom, a autuada ela não esclarece com quem teria negociado, não apresenta tratativas comerciais, apenas alega genericamente e atualmente as negociações são feitas por intermédio de tecnologia. Tá? A autuada afirma que as provas confirmam a ocorrência das operações. Tá? Aí, de acordo com a súmula 509 do STJ, eu transcrevo a súmula. Bom, a recorrente ela alega que demonstrou a boa-fé e apresenta alguns documentos, sem comprovar as razões de trazer esses documentos tardiamente, tá? Então, eu estou por não conhecer os documentos em razão do artigo 19, porém, como as questões sobre o tema de crédito devido decorrente de documentação inidônea
são essencialmente fundadas em prova. Eu verifico que, se aceitos, esses documentos não determinam a comprovação da veracidade das operações. Aí eu analiso os DACs, né, o documento auxiliar de conhecimento de transporte. Em alguns deles, os comprovantes de entrega não possuem informação de quem teria recebido a mercadoria. A autora foi notificada desde o início de trabalhos fiscais, a esclarecer como consideram as operações para cada operação e considera as tratativas comerciais, porém ela não trouxe, tá? Nada foi trazido aí. Mas estão editados alguns comprovantes de pagamento nesses documentos tardios, então, que seriam o TED, e como esclarece a autuada, esse resultado é feito por amostragem e não vem acompanhado de qualquer cotejo, tá? Do demonstrativo 1 do auto de fração. Também ela não junta extrato bancário, tá? E já foi pedido desde a notificação dos trabalhos fiscais. Tá? Então, nesse passo, eu não conheço a efetividade das operações. As multas aplicadas não são confiscatórias, guardando relação com a gravidade da infração. Tá? E aí, quanto aos juros, eu agradeço inclusive ao Pedro, que me relembrou, tá? Eles não devem ser superiores à Selic, então eu os limito conforme a súmula 10. É esse o voto. De acordo, senhora presidente. Eu me acompanho. Eu também. Obrigada, doutor Flávio. Então, todos estão de acordo. Apenas assim, a minha observação, né, se for pertinente, aí você vê, ficou parcialmente conhecido, mas talvez não fosse melhor apenas para limitar, só esclarecer isso no final. Quer dizer, está dizendo dos juros, né, obviamente, mas acho que vai ficar um pouco mais claro. Eu vou editar aqui para parcialmente conhecido apenas para limitar os juros, né? A Selic, acho que só para repetir, às vezes repetir não é demais, não sei como é que é o entendimento. Conheço, ele está no parágrafo 15, conheço e dou parcial provimento para limitar os juros à Selic. Eu editei, dá uma olhadinha, está no último parágrafo. Isso, ótimo, perfeito, porque aí fica mais claro, né? Eu acho que só para, né, deixar, né, consignado que a parcial provimento apenas a isso. Então, só registrar, né, doutor Flávio, também acompanho, foi bem colocada aí pela representação fiscal, né, essa petição, algo para, né, se observar, né? Obrigada, doutor Pedro. Então, encerrando os debates. Obrigada, doutor Flávio, também. Encerrando os debates. E vamos passar à verificação do quórum. E iniciar a votação. Então, encerrando a votação, foi unânime, todos acompanhando o doutor Flávio, relator, pelo conhecimento e parcial provimento apenas para limitar os juros à Selic, no caso Criacim Produtos de Higiene, auto 4151891. Então, encerrando o julgamento desse caso. E vamos passar para o próximo auto de infração, o 5022.793, CAP Componentes Elétricos, é o recurso ordinário do contribuinte. Eu sou a relatora, não há sustentação oral, né? Não há advogado,
Então, eu vou fazer aqui o relato do caso. Então, é um recurso ordinário do contribuinte. São 3 acusações fiscais, uma relativa ao creditamento indevido, decorrente de escrituração de notas fiscais inidôneas, e a infração 2 e 3, relativas ao recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil. Então, descrevi aqui as infrações, né? A empresa que supostamente emitiu as notas fiscais a Contato AG Industrial, ela foi declarada, então, com documentação fiscal inábil, né? Foi cassada sua inscrição estadual por simulação de existência do estabelecimento. Então, a recorrente, a CAP Componente, sustenta que está no mercado há mais de 70 anos, cerca de 70 anos, sempre agiu de boa fé, que não poderia ser penalizada por créditos decorrentes do ICMS relativo a produtos registrados corretamente, que a declaração de inidoneidade da empresa com quem negociou, que é a Contato AG Industrial, que essa declaração, né, de inidoneidade teria ocorrido após a realização das transações comerciais, que o vendedor, à época, era regular, né, na época das transações, se fundamentando na súmula 509 do STJ, que diz que a multa seria inconstitucional e abusiva. A representação fiscal entende que a recorrente não logrou êxito para elidir trabalho fiscal. Então, no voto, eu entendo que não está comprovada a boa-fé do contribuinte, tá? Relativa a essas 3 acusações fiscais, né? As escriturações das notas inidôneas, não atenderam às condições do artigo 59, o item 3, parágrafo 1º do regulamento. A autuada, ela sustenta, então, como eu já li no relato, mas aqui eu vou só especificar um pouco, né, os documentos, ela diz que a Cefaz teria autorizado a emissão dos documentos fiscais, que todos os documentos foram devidamente, corretamente confeccionados. Então, ela junta a documentação anexada na defesa e que foi, novamente, né, repisada, né, e mais, né, argumentada no recurso ordinário, é quanto à escrituração, que houve a escrituração das operações, né, que foram autorizadas, junta os recibos de escrituração fiscal digital da FD e ICMS, alega a veracidade das operações. Mas as provas, né, algumas foram juntadas com a resposta à notificação, supostos comprovantes de pagamento, sem correspondentes extratos bancários, sem uma concatenação com as operações. Não há prova do se integra. No recurso, a recorrente, ela escreve no corpo do recurso alguns e-mails trocados, mas como assim? Digitou o e-mail, como se fosse o e-mail, suposto e-mail, mas não há a juntada do documento, né? Então, eu entendo que não há prova dessa boa-fé, né? Não há nos autos documentos de transporte. Ela juntou fotos dos produtos e das etapas de produção. Então, adquiriu o que teria sido supostamente adquirido e como isso foi utilizado e saiu o produto final. Então, fotos disso, né, descrevendo isso. E, de acordo aí com a jurisprudência, né, tanto do tribunal quanto da súmula 509 do STJ, então eu digo que, embora tenha juntado as notas fiscais de saída da empresa Contato AG para a configuração da boa-fé das operações de compra e venda, é necessário que sejam preenchidos os requisitos da veracidade das operações. Entendi que não estão comprovados, também na mesma linha da decisão monocrática.
no que diz respeito à declaração de idoneidade, que só produziria efeitos a partir da publicação, então essa questão ela também já foi pacificada no tribunal, né? De que o ato é meramente declaratório e, por isso, retroage para atingir as operações anteriormente praticadas. Cito também o artigo 28 do regulamento, né? Quanto ao procedimento, a necessidade da documentação, né? De comprovar regularidade, porque também a autuada marca muito essa questão, né? Argumenta muito. E quanto à alegação da abusividade da multa, então a multa está de acordo com a legislação, né? Válida, vigente e eficaz, então não há que se falar em confiscatoriedade. Não há aqui a questão dos juros, né? Os fatos geradores são posteriores, então eu conheci e neguei provimento ao recurso do contribuinte. Esse é o voto. E aí fico à disposição para os debates. Eu acompanho a relatora. Eu também. Eu acompanho também. De acordo, senhora presidente. Então, encerrando aqui os debates, verificando o quórum. Iniciando a votação. Encerrando a votação, então, o caso da CAP, Componentes Elétricos, recurso ordinário, então, do contribuinte, auto 5.022.793, encerrando o julgamento, foi conhecido integralmente o recurso e não provido. Então, esse é o resultado do caso, conforme lido o voto. E encerramos aqui este caso também. E com isso, em tempo recorde hoje, né? Sem sustentações orais, encerramos a pauta. E estou aí à disposição ainda, se alguém tiver mais alguma colocação. Olhei aqui, estão todos encerrados, né? Foram julgados 4 recursos e encerramos a pauta, encerrando o julgamento hoje, gente. Oswaldo, então, se alguém tiver mais alguma coisa, acho que está tudo aqui, né? Já encerrado. Eu acho que foi uma excelente sessão. Você aprova que seja assim, né? Lógico. Sem sustentações orais fica mais rápido, né? Oswaldo, então, pode encerrar a gravação, por favor. Bom dia a todos, gente. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Não encerrou ainda não. Não encerrou a gravação. Encerrar.